Feche os olhos por um instante e imagine um palácio imponente, corredores dourados, janelas que se abrem para jardins infinitos. Mas, atrás dessas paredes brilhantes, existe uma prisão invisível, onde vidas são roubadas, e onde até a água do banho pode se transformar em uma arma de humilhação. Você já parou para pensar em como algumas pessoas nascem para serem servidas, enquanto outras nascem condenadas a servir? E mais, o que acontece quando um segredo enterrado ameaça destruir essa ordem cruel? A história que vou contar hoje não é apenas sobre uma escrava e um príncipe mimado. É sobre poder, segredos escondidos debaixo da pele. E sobre como uma única descoberta pode virar o destino de duas vidas de ponta cabeça. Respire fundo e venha comigo. O sol ainda nem tinha nascido completamente, e já se ouvia o som dos sinos chamando os criados para mais um dia de trabalho. Entre eles, caminhava uma jovem de passos contidos, sempre de cabeça baixa, como se tivesse aprendido a não existir para não chamar a atenção. Seu nome verdadeiro, ninguém ousava perguntar. Para o palácio, ela era apenas a menina do banho. Desde criança, havia sido entregue aos senhores como pagamento de uma dívida que sua família jamais conseguiria quitar. Cresceu nos corredores gelados do palácio, ouvindo as ordens ríspidas dos supervisores e carregando baldes de água pesada que machucavam suas mãos pequenas. Cada cicatriz em seus dedos contava uma história que ninguém queria ouvir. No fundo, o que mais doía não eram as marcas visíveis, mas o fato de nunca ser chamada pelo nome que sua mãe sussurrava em noites de medo. Ali dentro, ela era uma função, não uma pessoa. O peso da rotina todos os dias, sua primeira tarefa era mais humilhante: preparar o banho do príncipe. Enquanto outras escravas cuidavam da cozinha, das roupas ou da limpeza das câmaras, a ela cabia a função que ninguém queria: carregar a água quente, misturá-la cuidadosamente com a fria, perfumar as jarras com ervas caras vindas de terras, e depois, diante do príncipe ajoelhar-se e servi-lo como se fosse um objeto. As outras escravas comentavam baixinho, quando podiam, antes ela do que eu. Mas dentro da jovem, cada olhar atravessado, cada ordem dada em tom arrogante, queimava mais do que a água fervente. Ela se perguntava todos os dias: será que algum dia vou ser mais do que isso? O contraste doloroso enquanto ela carregava baldes que quase quebravam sua coluna. O príncipe dormia em lençóis de seda, bordados à mão. Enquanto suas mãos rachavam de tanto esfregar, ele tinha criados para lustrar até mesmo suas botas. E quando finalmente ela entrava no aposento dele, encontrava um quarto iluminado por candelabros de prata, decorado com cortinas vermelhas pesadas e tapetes macios. Um mundo tão distante de sua realidade, que parecia pertencer a outro planeta. Mas o pior não era a diferença material. O que mais feria era a indiferença. O príncipe a olhava como se fosse parte da mobília. Nunca perguntou quem ela era. Nunca perguntou se sentia dor. Para ele, era natural que existissem pessoas destinadas apenas a servir, um corpo presente. Uma alma ausente. Havia dias em que ela sentia que sua alma havia se escondido em algum canto para não sofrer mais. Seu corpo se movia quase sozinho. Enchia a banheira, verificava a temperatura da água, dobrava as toalhas. Tudo em silêncio absoluto. O mínimo erro poderia render-lhe castigos severos. E já havia sentido o gosto amargo do chicote por deixar a água esfriar demais. Apesar de toda a dor, havia dentro dela uma pequena centelha que nunca se apagava. Um desejo secreto, escondido, atrás dos olhos cansados. O de que sua vida tivesse algum significado. Do Quandeia. De alguma forma, sua existência fosse lembrada, não como a menina do banho, mas como alguém de verdade, memórias de liberdade às vezes. Enquanto preparava o banho, a mente dela viajava para o passado. Lembrava-se do cheiro da terra molhada depois da chuva, quando ainda vivia com a mãe em uma cabana simples. Recordava-se das histórias contadas à noite, de como sua mãe dizia que dentro de cada ser humano existia uma chama que ninguém poderia apagar. Essas lembranças eram seu escudo,
Sempre que alguém gritava com ela, sempre que o príncipe a tratava como invisível, ela se agarrava a essas memórias, como quem segura uma tábua no meio de um mar revolto. O palácio e sua sombrasdo. Lado de fora, todos viam o palácio como um lugar de glória, símbolo do poder da coroa. Mas para ela, cada corredor escondia uma sombra. Cada porta fechada guardava segredos de dor e abuso. E mesmo no silêncio da madrugada, era como se as paredes sussurrassem lembranças de todos aqueles que haviam sofrido antes dela. Ela sabia que não era a primeira, e provavelmente não seria a última. Mas dentro do seu coração, uma voz insistia: um dia, algo vai mudar. O início de um destino inesperado naquele dia em especial. Enquanto carregava água quente para o banho do príncipe, um pressentimento estranho lhe tomou o corpo, como se o ar estivesse mais pesado. Como se algo fosse acontecer. Ela não sabia explicar, mas cada passo parecia diferente. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse apenas mais um dia, igual a todos os outros. Mas no fundo, havia algo que ela não conseguia ignorar. Uma sensação de que em breve sua vida não seria mais a mesma. E, sem saber, ela estava prestes a se tornar guardiã de um segredo capaz de virar todo o palácio de cabeça para baixo. Respire um instante e se permita olhar por trás do véu da realeza. Nem todo ouro brilha, nem toda seda acaricia. Às vezes, o luxo é só um verniz que cobre feridas antigas. E o príncipe foi ensinado a parecer inteiro, não a ser. Desde o berço, a vida de Dário, sim, ele tinha nome. E um mundo para pronunciar esse nome com adoração. Foi coreografada como uma dança onde os passos importavam mais do que o coração. Babás o embalavam com cantos suaves. Não por afeto, mas por protocolo. Mestres ensinavam etiqueta antes da... Não se emocione, Alteza. Emoções são distrações. A frase se repetia como um martelo, até aprender que chorar era falha e agradecer era fraqueza. Um menino que virou pedestal. Lembre-se de quem você é. Essa era a ordem favorita da Benjamin. Dito de outra forma, lembre-se de quem os outros não são. Com esse veneno delicado, o menino cresceu amando o próprio reflexo e desconfiando de todas as sombras ao redor. Se um criado demorava para servi-lo, reprimenda. Se um cavalo empinava chicote. Se a música não o fazia sorrir, o músico era trocado. E ainda assim, se você reparar, há uma diferença entre crueldade e anestesia. Dário era, antes de tudo, um anestesiado. Não sabia ler o que um olhar implorava. Não sabia reconhecer cansaço nas mãos alheias. Não sabia, porque ninguém nunca o obrigou a ver. E quando você não vê, você erra. Sem culpa, o mestre que moldou, ferro ouve. Porém, um homem que o tratou menos como príncipe e mais como espada, o mestre de guerra, Écio, quem governa precisa entender. O peso do aço, dizia, enquanto o garoto, ainda sem força suficiente nos pulsos, tentava erguer a lâmina mais alta do que os próprios medos. Écio não era gentil, mas era honesto. Numa tarde de inverno, após Dário deixar um escudeiro tremendo de medo por um capricho tolo, Écio o fitou firme. Alteza, o respeito não nasce de gritos. Nasce de quem você decide ser quando ninguém está olhando. Dário riu, curto, e virou o rosto, mas aquela frase ficou como cascalho no sapato, incômoda, inescapável. O teatro do banho no salão do banho. Dário interpretava seu papel favorito, o do intocável. Chegava envolto em tecidos caros, retirados por mãos que nunca olhava de verdade. Pousava os anéis sobre a bancada de mármore, como se pousasse coroas invisíveis. A água fumegava, perfumada com folhas raras. Ele inspirava fundo, como quem puxa para dentro de si o poder de um reino inteiro, e ordenava: não derrame uma gota fora da banheira. Não era um pedido, era um decreto doméstico, desses que ferem mais do que qualquer lei Pork-Humilon. De perto, se a toalha não estivesse perfeitamente dobrada, sobrava rispidez. Se a temperatura variasse um dedo, vírgulas afiadas saíam de sua boca. Incompetência embrutece o mundo, dizia.
como se pronunciando uma sentença filosófica, justificasse a pequena violência diária e anda assim. E aqui eu quero que você se coloque na cena. Note pequenas rachaduras no verniz. Quando pensava estar sozinho, antes de qualquer criado entrar, Dário passava a mão pelo peito, bem abaixo da clavícula esquerda, como quem busca confirmar um segredo. Era rápido, quase um reflexo, massa com techa caçadas e aplausos qualquer. Reino gosta de um espetáculo que mantém a ilusão viva. As caçadas eram isso, um desfile de poder. Dário cavalgava à frente, belo, arrogante, com um sorriso treinado para as varandas do povo. A flecha dele sempre atingia o alvo, ou o menos era o que a comitiva contava. Ninguém ousava dizer que os batedores cercavam a presa antes, que o terreno era preparado, que até o vento parecia conspirar a seu favor. Um príncipe não erra, repetiam. E quando alguém garante que você nunca falha, você deixa. De aprender a acertar numa dessas caçadas, uma cena fissurou o roteiro. Um aprendiz de cavalariço tropeçou à beira do charco e caiu, sujando a bota engraxada do príncipe. O tempo prendeu a respiração. Dário subiu o tom. Levanta e some da minha vista. O garoto tremeu. Os nobres riram, satisfeitos. É reconfortante ver o poder reafirmado. Mas Écio, imóvel, encarou o príncipe como quem mira mais fundo. Alteza. Bota suja se lava. Coração sujo dá trabalho. Dário não respondeu. Mas naquela noite demorou mais para dormir. Always pelo skill. Now a consolava. O quarto de Dário era um altar à vaidade. Espelhos com moldura de ouro, perfumes caros, luvas de couro macio. E, no entanto, o espelho que ele mais frequentava não refletia a pele, refletia expectativa. A cada manhã, ele revivia uma espécie de liturgia. Postura ereta, queixo elevado, mandíbula firme. Sou o herdeiro, repetia como mantra. E por baixo, o incômodo. Uma dúvida sem nome. Uma pontada no corpo. Uma urgência no peito. Ele se tocava outra vez, naquele ponto específico abaixo da clavícula, como quem verificasse a tranca de uma porta secreta. Se você já sentiu que há algo em você que não se encaixa no papel que o mundo exige, você entende. Dário não sabia amar, não apenas porque ninguém o ensinou menos, mas porque amar exige desarmar-se. E ele foi educado a dormir de armadura. A corte como plateia numa recepção de outono. O salão brilhava de risadas e frutas cristalizadas. A princesa, de um ducado vizinho, Lísia, aproximou-se com uma ousadia calculada. Alteza, ouvi dizer que seu olhar derruba muralhas. Dário sorriu no lugar certo, do jeito certo, com a dose exata de desinteresse que alimenta a vaidade alheia. Dançou com ela 3 músicas. Nenhuma memória. Conversou com 3 embaixadores. Nenhuma convicção. Brindou com 3 generais. Nenhuma culpa. Quando a noite acabou, ficou o eco do vazio. E a sensação, de novo, no mesmo ponto do corpo, latejando como lembrete. Ele apertou o local com 2 dedos, discretamente ao recolher-se, e praguejou em silêncio por sentir o que não queria admitir. O teatro da crueldade cotidianávia. Um momento, sempre a mesma hora, em que Dário parecia saborear o poder como quem mordisca uma fruta proibida. Quando ordenava pequenos desconfortos. Traga água mais quente. Agora mais fria. Não me olhe. Pare de respirar alto. Não eram ordens, eram ensaios de domínio. Ele não precisava daquilo. Precisava sentir algo, como quem cutuca uma ferida só para lembrar. Está vivo a menina do banho. A escrava que você já conhece. Aprendi os mapas do humor dele, como quem estuda um campo minado. Quando ele vinha silencioso, ela sabia que o dia seria mais duro. Quando vinha falando muito, a crueldade viria disfarçada em ironia. E quando ele não vinha, quando mandava recado adiando o banho, era porque o palácio inteiro lhe pesava como um elmo apertado. Quando o corpo denuncia o que a boca nega numa manhã cinzenta, a água no salão exalava alecrim. Dário entrou tenso, ombros elevados, olhos duros. Tinha acabado de discutir com o conselho. O reino pedia impostos impossíveis. O povo, pão.
Ele escolheu ser rocha, porque era isso que esperavam. Ao tirar a camisa, a pele dele arrepiou com o frio. A escrava aproximou a toalha aquecida, menos gesto treinado. Mãos firmes. Foi quando aconteceu. Por um segundo, ele esqueceu a plateia. A mão direita correu ao peito. Naquele ponto, pressure, e uma sombra de dor lhe atravessou o rosto. Algo errado? Alteza? A voz dela saiu baixa demais. Quase um pensamento que escapou. Ele se recompôs num estalo. Nada que você precise saber. Mas o nada veio atrasado. A fissura já estava aberta. E a pergunta também. O que Dário guardava ali? Sob a pele? Com tanto zelo? O segredo que o palácio tentou enterrará rumores que correm mais rápido que mensageiros. Alguns diziam que o príncipe nascera com uma marca em comum, escondida para evitar presságios. Outros falavam de um ritual antigo, um símbolo gravado para reforçar sua legitimidade. E havia uma versão que ninguém tinha coragem de pronunciar. Alto a de que a verdade, quando tatuada no corpo, pode ser perigosa demais para o trono. Dário conhecia todas as versões, e nenhuma lhe dava paz. A rainha-mãe mantinha um estojo trancado na penteadeira, do qual ninguém se aproximava. Havia curativos, agulhas, pequenos frascos de tintura e um selo com um brasão do reino. Às vezes, à noite, um criado jurava ter ouvido sussurros vindos de lá. Ninguém saberá. Ninguém. O segredo do príncipe não era só dele. Era uma política de família. A cena que quebrou o ensaiou em certa tarde. Enquanto a chuva riscava as janelas, Dário entrou irritadiço. S.U.A. havia confrontado na sala de armas. E um decreto polêmico fora aprovado sem seu pleno assentimento. Ele arrancou as joias com brusquidão e uma delas caiu, rolando até os pés da escrava. Ela se abaixou para pegá-la. Quando se ergueu, um fio de tecido da camisa dele enganchou na fivela, rasgando um pedaço. O corte foi ínfimo, mas suficiente para revelar não a pele lisa que se espera de um príncipe intocado, e sim um traco escuro, curvo, como o início de um desenho, ou de uma letra menos abaixo da clavícula. Foi um instante mínimo, mas absoluto. Ele cobriu o peito rápido, como quem apaga uma chama antes que cresça. O silêncio pesou. Sai. Agora. A voz não veio alta. Veio baixa, perigosa. Ela obedeceu, coração aos saltos. E, ao fechar a porta, soube. Havia algo ali que nenhum protocolo explicava. Algo que, se conhecido, poderia virar o palácio do avesso. Por que Dário não sabia? Amar você, pode se perguntar. Por que ele a tratava com tanta frieza? Por que preferia o controle às conexões? Porque amar requer dois movimentos que ele nunca praticou: olhar e ser olhado. Dário sabia ser visto por todos, o tempo todo. Mas ser olhado, de verdade, é diferente. É aceitar que alguém perceba sua fragilidade, que toque o ponto sensível sob a clavícula e saiba que ali há um humano, não um brasão ambulante. Sem esse treino, ele se refugiou naquilo que controlava: horários, temperaturas, distâncias. Era soberano do irrelevante e mantinha longe de se qualquer olhar que pudesse decifrar suas rachaduras. Um pedido que não era pedido numa noite silenciosa. Quando a lua dormia atrás de nuvens pesadas, Dário chamou a escrava mais tarde do que o habitual. O salão estava escuro. Apenas 2 velas acesas. Ele não deu ordens de imediato. Ficou de costas, respirando ritmado, como quem organiza pensamentos num tabuleiro. Quando falou, a voz veio menos afiada. Não gosto de barulho. Faça rápido. Parecia o mesmo de sempre. Mas, no movimento do ombro, no jeito de pousar a mão na borda da banheira, havia um pedido sem palavras. Não me veja. Ou talvez fosse o contrário. Veja-me, mas finja que não. Esse é o drama dos que não sabem amar. Querem ser descobertos, mas temem ser lidos. As 3 máscaras do príncipe para entender Dário. Imagine 3 máscaras penduradas lado a lado. Máscara do herdeiro, impecável, pública, feita para discursos e cerimônias. A máscara do tirano doméstico, funcional, privada, usada para manter todos a um passo de distância.
A máscara que ele não admite. A que chora quando ninguém está. A que protege com a mão a que sangra ser tocada nos próximos passos desta história. Essas máscaras vão colidir. E quando máscaras colidem, fragmentos cortam. Um aviso para você. Que me acompanha, puxe o ar devagar. E segure. Por 3 segundos. Sinta a pressão leve no peito. Solte. Agora imagine viver com essa pressão o tempo todo. Não de ar, mas de segredo. É assim que Dario caminha pelo palácio, com algo apertando por dentro. E é assim que ele se aproxima. Sem querer. Do momento em que o segredo se revelará para quem menos deveria vê-lo. A menina do banho. Porque tem coisas que só aparecem na intimidade, que humilha. E é às vezes, no fundo da água, que a verdade vem à tona. Feche os olhos por um instante e imagine o contraste de um lado. Uma banheira de mármore branco, cravejada de pedras que refletiam a luz das tochas. De outro, mãos feridas, calejadas, segurando cântaros pesados de água. Essa era a rotina. Um ritual diário que parecia simples para quem assistia de longe, mas que para ela era uma ferida aberta sendo revirada todos os dias. Nausei tratava apenas de dar banho em um príncipe. Era de aprender a desaparecer, a se anular, a aceitar humilhações em silêncio. Porque cada palavra mal colocada poderia custar-lhe o pouco que ainda tinha, a vida, a preparação invisível antes mesmo do sol nascer. Ela já estava de pé, descendo até os porões de pedra onde ficavam os caldeirões. Ali, o calor era sufocante. Os criados se revezavam para alimentar o fogo que aquecia a água. Ela mesma tinha que encher os baldes, equilibrando-os nos ombros frágeis, subindo escadas íngremes e escuras, até chegar ao salão de banho. O mármore frio do salão parecia zombar do suor que escorria por sua testa. Ali, cada detalhe precisava estar perfeito. A água na temperatura exata, as toalhas dobradas em 3 partes iguais, os olhos perfumados alinhados como soldados em prontidão qualquer era, um pano fora do lugar, um aroma menos intenso. Era motivo para broncas ou pior, castigos. A entrada do príncipe quando ele entrava no salão, o ar parecia mudar, não porque trouxesse calor humano, mas porque trazia consigo a sombra do poder. Caminhava devagar, de queixo erguido, como se o próprio chão tivesse sido criado para suportar seus passos. Nunca olhava nos olhos. Para ele, ela era extensão do ambiente, menos como a jarra de água ou a toalha pendurada. A voz dele soava como sentença. Prepare. E naquele instante, ela deixava de ser pessoa e se tornava função, o ato íntimo que virava humilhação. O banho era, por natureza, um momento íntimo, mas para ela, esse momento nunca foi sinônimo de proximidade. Era uma exposição cruel. A cada vez que derramava água sobre a pele dele, sentia-se mais invisível. E era isso que mais doía, estar tão perto e, ao mesmo tempo, ser tratada como se não existisse. Quando a temperatura não o agradava, o príncipe soltava frases que feriam mais do que chicotadas. Nem isso você consegue fazer direito? Um animal teria mais utilidade. Palavras que se grudavam na pele dela como cicatrizes invisíveis. A plateia cruel não. Era raro que, em dias de festa, o príncipe levasse convidados para assistir a seu banho. Não por necessidade, mas por vaidade. Gostava de exibir seu corpo jovem, forte, como quem mostra um troféu. E ali estava ela, obrigada a desempenhar sua função diante de olhos risonhos e maldosos. O salão se enchia de risadas abafadas, comentários venenosos, como se sua dor fosse entretenimento. Nesses momentos, ela fechava os olhos por dentro, criava um mundo imaginário, onde corria pelos campos livres da infância Andealguanal. Era instrumento de humilhação, mas de alegria. Era assim que sobrevivia. O detalhe, que não passava despercebido por mais que tentasse se esconder em sua própria mente. Havia algo que chamava sua atenção. E sempre, no mesmo instante, quando a água escorria pelo peito dele, a mão do príncipe, quase sem perceber, subia até a região da clavícula. Um gesto rápido nervoso, que parecia automático, ela notava. Guardava em silêncio. Era como uma pequena fissura em uma muralha, aparentemente inquebrável. Entre a raiva e a piedade com o tempo,
Um sentimento estranho começou a nascer dentro dela. Raiva, sim, pela forma como era tratada, pela injustiça de um mundo que a obrigava a servir, mas também piedade, porque em alguns segundos fugidios, ela via no príncipe algo que ninguém mais percebia. Um vazio. Era como se por trás da arrogância houvesse uma solidão profunda, como se ele fosse prisioneiro do próprio título. Essa contradição a confundia. Como odiar alguém que às vezes parecia tão perdido quanto ela? O castigo inesperado houve um dia em que a água escorreu um pouco mais fria que o esperado. O príncipe se levantou de súbito, com os olhos faiscando. A sala inteira silenciou. Ele não gritou. Não precisava. Bastou um olhar para que os guardas a arrastassem dali. Foi açoitada nos corredores, longe dos olhos dos nobres. A dor física era insuportável, mas o que mais a feriu foi a sensação de ser punida por existir naquela noite, deitada no chão frio da senzala. Ela jurou a si mesma que nunca mais deixaria passar despercebido nenhum detalhe. Sem ruvas, uma fraqueza nele. Se houvesse um segredo, ela descobriria. A máscara, que começava a rachar na manhã seguinte, voltou ao salão como se nada tivesse acontecido. O príncipe, talvez por capricho, talvez por culpa silenciosa, não mencionou o castigo. Entrou, deitou-se na banheira e fechou os olhos. Mas ela reparou que sua respiração estava irregular, que sua mão tremia ao tocar o próprio peito. E a água quente atingiu o ponto exato. Ele suspirou fundo, como se aliviasse uma dor antiga. Ela não sabia ainda o que aquilo significava, mas tinha certeza de uma coisa. O príncipe escondia algo grande demais para ser apenas orgulho, semente da revelação rotina de banho, antes apenas um fardo de humilhação, começava a se transformar em outra coisa. Um palco de observação. Cada gesto, cada silêncio, cada respiração dele era gravada em sua memória e dentro dela crescia uma certeza. Aquele segredo, seja qual fosse, seria sua chave. Talvez sua única chance de virar a história a seu favor. A água fumegando, o príncipe deitado com a expressão de sempre menos arrogância, misturada com tédio. Tudo parecia igual a todos os outros dias. Mas, para ela, havia algo diferente, pequeno, quase invisível, mas suficiente para acender uma dúvida que não a deixaria em paz. O olhar que denunciava o príncipe raramente a olhava. Para ele, ela era como uma sombra que se movia obedecendo ordens. Mas, em alguns instantes fugidios, seus olhos se desviavam. Não era por desejo, nem por curiosidade. Era por medo, um medo escondido. Como quem teme que um segredo transborde sem aviso. Era nesses momentos que a respiração dele mudava, ficava mais curta, mais pesada, como se o corpo inteiro travasse. Ela percebia, gravava em silêncio, e pensava, por que um príncipe teria medo de ser visto? O gesto, repetido sempre o mesmo. A mão direita subia ao peito, pouco abaixo da clavícula, pressionando o mesmo ponto. Não era um toque casual, era insistente, quase protetor, como quem guarda uma chave invisível. No início, ela achava que era apenas mania, mas, com o tempo, percebeu que acontecia sempre em momentos de tensão. Quando ele discutia com conselheiros, quando recebia visitantes, quando fingia tranquilidade no salão. E ali estava a rachadura, um silêncio cheio de segredo certa manhã. Ele demorou mais do que o costume para entrar no salão. Quando chegou, parecia exausto, como se não tivesse a pele polida, os olhos fundos. Apresse-se, ordenou sem força na voz. Enquanto ela derramava água morna, o príncipe fechou os olhos. O silêncio era pesado. De repente, murmurou algo tão baixo que ela quase não acreditou ter ouvido. Eles não podem descobrir. Ela congelou. Quase deixou a jarra cair. Não ousou perguntar nada. Mas aquela frase ecoou como um trovão dentro dela. Quem eram eles? O que não podiam descobrir? A farsa pública fora do salão. O príncipe era perfeito. Andava entre nobres e soldados, como um deus intocável. Os discursos eram ensaiados.
os sorrisos calculados, mas, para quem o observava de perto, havia incoerências. Ele tropeçava em pequenas coisas. Uma lágrima contida durante uma música. Um suspiro longo demais diante de uma palavra simples. Uma expressão de dor escondida, atrás de uma risada forçada. Para todos, nada mais que detalhes. Para ela, peças de um quebra-cabeça. O sussurro das criadas nos corredores. As escravas cochichavam quando achavam que ninguém ouvia. O príncipe não é como parece. Há algo nele que a corte não quer que saibamos. Dizem que nasceu com uma marca proibida. Ela ouvia em silêncio. Não podia perguntar, não podia comentar. Mas dentro dela, a curiosidade se tornava obsessão. Se houvesse mesmo uma marca, poderia explicar tudo. Os olhares furtivos, os gestos repetidos, os silêncios pesados. A contradicou. Viva ele era cruel, sim. Exigia perfeição em cada detalhe. Mas havia algo nele que não se encaixava na máscara de tirano. Um lampejo de fragilidade que surgia quando menos se esperava. Certa vez, ao ver um pássaro ferido nos jardins, o príncipe Seiap ajoelhou-se, estendeu a mão, hesitou. Antes que alguém o visse, afastou-se rapidamente e ordenou que cuidassem do animal. Ela presenciou de longe e ficou com aquilo preso na mente. Quem era ele de verdade? O pressentimentou a cada banho. A sensação crescia. A rotina de humilhação já não era apenas dor, era também observação. Como se o destino a tivesse colocado ali para enxergar o que ninguém mais via. E, dentro dela, nascia uma certeza. O príncipe guardava um segredo capaz de abalar não só sua vida, mas o trono inteiro. Ela só não sabia ainda como descobri-lo. Mas o pressentimento era claro como a água que escorria de suas mãos. Em breve, a verdade viria à tona. Antes de eu te contar, faça um teste rápido com sua memória. Lembre de um momento em que uma verdade simples virou seu mundo de cabeça para baixo, sentiu a vertigem na boca do estômago. É isso que está prestes a acontecer aqui. A chuva desabava, como quem quer lavar um século de culpas. No corredor que levava ao salão do banho, os passos dela ecoavam sincronizados com o gotejar das calhas. Era noite avançada. Nenhum baile, nenhum riso. O palácio inteiro parecia recolhido sob um cobertor pesado de nuvens. O recado chegara. De repente, o príncipe exige o banho. Agora, ela abriu a porta e sentiu o cheiro da noite grudado nas pedras frias. Acendeu as tochas uma a uma. Foi ao porão buscar a água. Voltou com os ombros latejando. Preparou o mármore com paciência. De quem aprendeu a sobreviver no detalhe. Soprou a superfície da água para dispersar o primeiro vapor. A temperatura, impecável. Dário entrou sem os anéis, sem a postura de vitrine. A capa encharcada colou no chão. As botas respingaram lama sobre o tapete caro. Ele fechou a porta com a própria mão. Gesto raro. E por um segundo, ela viu. Não era o tirano doméstico. Era um homem cansado. Saia todo mundo. A voz saiu baixa, mas cortante. Os dois guardas hesitaram. Elrapé. Saíram, sobraram apenas os dois, a água fumegando. E o som insistente da chuva rápido disse. Ela aproximou a toalha aquecida. Ele desabotoou a camisa. Foi aí que o destino, esse roteirista caprichoso, puxou o fio que faltava. O tecido, já gasto perto da gola, prendeu na fivela de metal do cinto e rasgou num gesto abrupto. O rasgo não foi discreto, abriu-se numa diagonal que expôs o peito esquerdo até quase o externo. A pele apareceu e, com ela, o que tanto se escondia. Não era uma simples mancha, era um desenho, escuro e profundo, feito a ferro ou tintura, antiga. Um círculo partido por duas linhas oblíquas, formando uma espécie de sigilo. Ao redor, letras minúsculas, quase cicatrizadas ao ponto de se confundirem com poros. C, A e registro 17. O tempo tentou fugir dali. Ela o agarrou pelos cabelos. Tudo desacelerou. O príncipe recuou um passo, instintivamente cobrindo o peito com o antebraço. Tarde demais. Ela já tinha visto. É isso. A pergunta saiu antes do juízo. Dário sustentou o olhar. Por um instante, que doeu. Depois, virou o rosto. Não é da sua conta.
Ele avançou para a banheira, como se a água pudesse apagar o que a noite acendera. Mergulhou de uma vez, provocando ondas que lamberam o mármore. Ficou ali, imerso até o pescoço, o queixo trincado, o olhar fixo no vazio. A água morna subiu, em vapor espesso. O silêncio era quase uma entidade. Ela deveria ter fingido que nada viu. Acordou com esse pensamento. Mas há perguntas que escapam da boca porque pertencem à própria vida. Eu reconheço esse símbolo. Mentira. Ela não reconhecia. Mas a frase foi o fósforo. O olho dele tremeu, quase imperceptível. Cale-se. A palavra veio com muito menos força do que a intenção. Ela não se calou. A coragem nela não era grito, era insistência. Se for o que eu penso, alguém lhe fez isso quando você era pequeno. Muito pequeno. Respirou fundo. E se for isso, Alteza, então não é só sua pele que mentiu para o reino. E a história inteira. Dário bateu a mão na borda da banheira. A água espirrou. E pela primeira vez, a máscara que ele usava parecia não caber no rosto. Você não pensa. Você obedece. Ela baixou os olhos, não por submissão, mas para que ele não visse a centelha acesa ali. E porque, naquele segundo, entendeu que não bastava haver um segredo. Era preciso prová-lo. No dia seguinte, o palácio amanheceu pesado. Havia rumores no ar, como moscas. Ela seguiu a rotina com mecânica precisão. Mas por dentro, um mapa novo estava nascendo. Após a última tarefa, escapou pelos corredores que levavam aos fundos do palácio, onde ficava a ala das lavadeiras. Lá, uma mulher de cabelos brancos e mãos de rio costumava costurar em silêncio. Chamavam-na de Tília. Nem escrava, nem livre. Dessas que a vida vagou entre uma coisa e outra, sem concessões, e aprendeu a guardar segredos como se fossem bordados. Preciso de sua memória, disse a jovem, sem preâmbulos. Procure um símbolo. Um círculo com duas linhas cruzadas, letras miúdas, ao redor. C-A-I, registro 17. Tília parou de bordar. O tempo, outra vez, prendeu a respiração. Onde você viu isso, menina? Ela não respondeu. Tília! Não insistiu. Apenas busco. Num baú de madeira. Um retalho antigo com marcas de ferro. Passou a mão como quem lê braille. Casa de arrecadação de escravos. As palavras caíram pesadas. Há muitos anos, antes dos decretos mais brandos, marcavam crianças nascidas de ventre escravizado que, por algum motivo, eram tiradas das mães e registradas com número. Alguns eram vendidos, outros reaproveitados. Reaproveitados. A palavra mordeu. Reaproveitados. Trocas. Menina, trocas que lavavam linhagens. Quando uma dama perdia o filho, rei exigia um herdeiro. Quando o bebê do senhor nascia doente, e o de uma escrava era robusto. Tília suspirou. Você entende o resto. O coração da jovem bateu nos ouvidos. Ela respirou pelo nariz, devagar, para não desmaiar de raiva. Essa marca fica onde? Sempre no alto do peito esquerdo, onde o coração escuta. Tília a encarou. Por quê? A jovem engoliu seco. Não respondeu. A lavadeira, sábia, não perguntou de novo. Apenas completou. E havia uma peculiaridade. Quando alguém com poder queria esconder a marca, usavam tinta viva e agulha fina para disfarçar as letras. Mas o corpo sempre lembra. O corpo sempre lembra. Voltou ao salão do banho com as pernas bambas. A cada passo, a história que ela conhecia do mundo se rearranjava. Se o príncipe carregava a marca da CAI, então seus berços se cruzaram com mãos sujas de poder. Talvez ele não fosse quem diziam. Talvez uma mulher em alguma madrugada distante tenha chorado a perda do próprio filho enquanto o outro tomava seu lugar em lençóis de seda. Ela parou diante da porta fechada do salão. Por trás, sons de passos. Vozes abefadas, o trinco girou. Dário apareceu. Os olhos dele estavam diferentes. Não a dureza habitual. Uma fadiga de quem brigou a noite inteira com a própria cabeça e perdeu. Entre, disse, e a palavra veio estranhamente humana. Lá dentro, ela arrumou a água em silêncio. Ele ficou de pé, encostado na coluna,
como se sustentasse uma parede que ameaçava cair. Quando tirou a camisa, não houve tentativa de esconder a marca. Ao contrário, deixou à luz as letras pequenas, a cicatriz mais espessa no arco do círculo. Diga o que sabe, ele pediu. Enfim, ela contou. A casa de arrecadação, as trocas, a tinta viva, Tília, as crianças com registros no peito. Dário ouviu, sem interromper, o maxilar presso. Quando ela terminou, ele fechou os olhos por alguns segundos, e ao abrir, era outro homem. Não menos altivo. Dário não sabia ser menos, mas desarmado o suficiente para que a verdade passasse. Eu sempre soube que havia algo errado, disse. Devagar. Não com o reino. Comigo, minha mãe, a rainha, titubeou na palavra. Ela nunca me olhou como quem olha a carne do próprio ventre. Tinha zelo, sim, mas havia metal. E havia noites em que acordava e havia aos sussurros com a ama, trocando curativos, com frascos de tintura. Quando perguntava, diziam: você caiu ferocei quando pequeno. Eu queria acreditar, mas o corpo lembra. Como você disse, não fui eu quem disse, foi a Tília. Ele assentiu, quase sorrindo com a boca, os olhos fixos na cicatriz. Quando criança, sonhei muitas vezes com uma canção que não era minha. Uma canção de ninar com palavras que nenhum mestre me ensinou. Eu acordava, querendo persegui-la pelos corredores. Achava que era loucura. Hoje desconfio que não era sonho, era memória. Ela sentiu a garganta arder, engoliu a água que não tinha. Se o símbolo for o que pensamos, ela escolheu as palavras com cuidado. Não é uma mancha, é um documento gravado na carne. Dário inspirou fundo. A mão foi ao peito, tocando com os dedos o mapa da própria história. Ele não chorou. Não saberia. Mas o silêncio dele doeu mais do que lágrimas. E o registro? Perguntou, prático. De repente, você disse registro 17. Se há um número, há um rol. Ela deu um passo por conta própria. Algo que nunca faria uma semana antes. E onde há um rol, há um nome. Talvez o seu. Respirou o da mãe de quem você veio. Ele a olhou, atento. Ali pela primeira vez, ele a viu como pessoa. E ali pela primeira vez, ela percebeu que segurava uma chave invisível. Now Ampunho. Não uma ameaça, uma chave. Ajude-me a encontrar esse nome, disse Dário. Ela também não chorou. Não havia tempo. A Sei mantinha registros no Arco Velho, sob a guarda do chanceler. A informação saltou de Tília para sua cabeça, e agora para o ar. Há uma passagem por baixo do pátio externo, por onde as lavanderias enviam os panos sujos. Ninguém revistaria uma escrava levando lençóis. Fez uma pausa e completou, com ironia áspera. Invisíveis são muito úteis. Dário assentiu. O plano, nascido do desespero, tinha lógica, mas havia um risco que os dois sentiram sem nomear. Se fosse verdade, se um príncipe trazia na carne o selo de arrecadação, a fundação do trono tremia. E o palácio, quando treme, costuma esmagar os que estão por baixo. Sei te pagaram. Ele começou se nos pegarem. Ela o corrigiu, com calma. O segredo é seu, mas a escolha de guardá-lo ou quebrá-lo agora também é minha. E eu escolho a verdade. Houve, entre eles, um breve acordo feito só com os olhos. Um pacto de sobreviventes. A noite seguinte, trouxe uma lua que parecia vigiá-los. O pátio externo cheirava a sabão e pedra molhada. Ela passou com um cesto de lençóis. A postura treinada da invisibilidade. Dário vinha 3 passos atrás, em traje simples, capuz cobrindo metade do rosto, carregando outro cesto. Aos olhos apressados, eram apenas 2 braços a mais na roda da serventia. O arco velho se abria com ferragens antigas. O portão do arquivo gemia abaixo, e por dentro havia corredor estreito, prateleiras baixas no início e torres de registros ao fundo. Uma floresta de papel e poeira, onde o tempo fazia ninhos. A luz de uma lamparina pequena desenhava sombras grávidas. Ela sentiu o coração acelerar como quem pisa num lugar sagrado e maldito. Procure por casa de arrecadação de escravos. Ela sussurrou. Registros infantis.
disse, ajeitando o cesto no chão. Dario tirou do bolso uma pequena faca. Não de guerra, de cartas. A madeira da primeira gaveta resistiu. Depois cedeu. Dentro, cadernetas encardidas, páginas com carimbos, listas de nomes e números. Ela passou o dedo pelos índices. CAE, seção 3. Subdivisão. Berços. Berços. Que palavra atroz. As mãos dela tremeram quando puxou o tomo certo. Ao abri-lo, folhas presas por cordéis, colunas de letras, registro, data, local, observação, tudo em caligrafia disciplinada. Friamente legível. Ela sabia ler. Ensinamento roubado aos cacos. Juntado em noites, 100. Vigia Dario mantinha a lamparina firme. Procure o 17 menos, ele disse, e a voz ecoou na pedra. Pularam olhos por dezenas de números. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e, infine, 17. A linha trazia o mundo. Registro 17. Masculino menos nascido na noite de 5 para 6 do mês das colheitas, menos mãe. Escravizada, nome não informado, apelido Anaí, destino recolhido a pedido do Conselho por razões de Estado, marca aplicada no peito. Observação. Traços robustos. A lamparina vacilou. Dario assegurou com mais força. Passou o dedo na palavra Anaí, como quem toca um rosto que não conheceu. Havia mais, num anexo preso com barbante, uma troca extraordinária no mesmo período. Berço da ala real, menos natimorto. Sigilo determinado. Berço substituto, providenciado Dario. Respirou como quem volta à superfície depois de muito tempo debaixo d'água. Não havia seus nomes completos ali. Não havia uma sentença em letras garrafais dizendo: o príncipe não é príncipe. Mas a inferência a essa ponte sólida construída sobre fatos e letras estava inteira. Um bebê de escrava, recolhido, por razões de Estado, marcado com o 17. Robusto, no mesmo mês em que um berço real amanheceu vazio e foi substituído, a mão dele foi ao peito. Dessa vez, não para esconder. Para esse Iusu. Ele começou e não terminou. Ela completou por dentro. Você é filho de Anaí. E, se ele era filho de Anaí, então o trono carregava sangue de senzala. O palácio inteiro, fora sustentado, sobre um segredo arrancado do ventre de uma mulher sem direito a luto. O mundo ficou de ponta cabeça e paradoxalmente fez sentido. O vazio nos olhos dele, a tinta sobre a marca, a rainha falando em sussurros, o selo na penteadeira, o medo. Há mais, ela disse, virando a página. Há uma relação de vigilância perpétua. Os registros que deveriam ser revistos todo ano para manutenção do sigilo. O dedo correu pelas linhas. Aqui, 17 menos revisado, aos 3, 7 e 12 anos. Cobertura reforçada, sob cuidado da Casa Real. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. O arquivo inteiro parecia pulsar, se isso vier à tona. Dario sussurrou. Sou ilegítimo. Ou, pior, serei chamado de usurpador. E dirão que um escravo sentou no trono. Ela ergueu o rosto. Havia fogo em seus olhos. Fogo que o Nau queimava por vaidade, queimava por justiça. Se isso vier à tona, Alteza, um reino inteiro terá que olhar para si. E para nós? E você? Ele perguntou, de súbito. O que você ganha com isso? Não era desconfiança, era uma tentativa de entender a humanidade do outro. Talvez a primeira dele. Ela inspirou nada e tudo. Eu ganho um nome, Mesmo. Que ninguém me chame por ele. Fez uma pausa, escolhendo as palavras como quem escolhe pedras para atravessar um rio. Se a verdade existe, então minha vida não foi um erro. Fui amordaçada por séculos de mentira. A voz falhou. Eu mereço ver uma fresta de luz. Dario assentiu. Devagar. Aquilo parecia novo e pesado e inevitável. Um barulho de metal no corredor os arrancou da bolha. Passos, 2, 3, luzes, guardas. Ela sussurrou. O tempo voltou a correr. Dario fechou o tomo, empurrou-o de volta para a prateleira. Ela, arrancou uma tira de papel do anexo
menos a que dizia revisado aos 3, 7 e 12 anos, e a enfiou no forro do vestido. O portão interno rangeu, os dois pegaram os cestos. Quando a porta abriu, eram novamente o que o mundo esperava deles. Uma escrava carregando lençóis, um criado a mais sob capuz. Noite longa, hein? Disse um dos guardas. Com tédio, a lama não perdoa lençol, senhor. A jovem respondeu com respeito ensaiado. Passaram. O coração dela batia tão alto que tinha medo de que as paredes denunciassem. Só quando chegaram ao pátio externo é que respiraram. Amanhã, Dário disse, em voz baixa. Quero conhecer Tília. Ela vai querer te conhecer também. A jovem sorriu. Um sorriso que nunca usava diante dele. Talvez ela reconheça a canção. Ele hesitou. A canção de ninar, que o seu corpo lembra. Dário olhou para o céu. A lua, menos desconfiada, saía de trás da nuvem. Se eu ouvir essa canção, ele começou, mas não terminou a frase. Não sabia como terminá-la. Ela terminou por ele, sem falar. Você vai ouvir seu nome, mesmo que o mundo insista em te chamar de outro. Na madrugada, de volta ao cubículo onde dormia, a jovem tirou a tira de papel do forro, passou os dedos pelas palavras, como quem acaricia um destino. Guardou-a num vão entre duas pedras. E antes de deitar, encostou a testa no braço e chorou. Não de tristeza, de perigo, de alívio, de vertigem. Quando o sono veio, trouxe uma imagem. Uma mulher de olhos de rio, cantando num idioma que misturava brisa e tambor. A mulher segurava um bebê no colo, e num gesto que doía e curava, encostava os lábios exatamente no ponto do peito onde o círculo, no futuro, seria queimado. A música dizia algo como volta para casa. A jovem acordou com a música ainda vibrando. No outro extremo do palácio, Dário também não dormiu. Sentado à beira da cama, camisa aberta, dedo marcando a cicatriz, reviu cada sala onde crescera e se perguntou: quantas paredes sabem a verdade que me roubaram? Quantas mãos me vestiram chamado de Alteza, enquanto escondiam a marca de registro? E pela primeira vez, não estava bravo, estava nu. Você que me escuta, respire fundo agora. Segure por 2 segundos, solten, sinta a queda. É assim que verdades fazem com mundos. Não desmoronam, menos realinham. E, quando realinham, a gravidade muda de dono. Aquela noite terminou com 2 segredos menos secretos. Uma tira de papel escondida entre pedras. Um círculo sob a pele finalmente nomeado. E um pacto silencioso. A partir de agora, ninguém voltaria a tomar banho em mentira. Pare por um instante e se coloque no lugar dele. Um príncipe que sempre acreditou ser herdeiro legítimo. Um homem educado para comandar. E de repente, descobre que carrega embaixo da pele a marca de uma vida que nunca lhe pertenceu. Respire fundo. Você sente o peso? É o mesmo que caiu sobre Dário. O silêncio depois da revelação no dia seguinte à visita ao arquivo. O palácio parecia igual. Guardas marchavam, criados corriam de um lado a outro. A corte ria em salões dourados. Mas para Dário, nada mais era o mesmo. Ele caminhava entre todos, com a mesma postura altiva de sempre. Mas por dentro, cada palavra que ouvia parecia um Icova. Quando alguém o chamava de Alteza, ele se perguntava: será que esse título não pertence a outro? E quando encostava a mão no peito, já não tentava esconder a marca. Tocava menos a como quem busca coragem para continuar respirando. A escrava e o príncipe, menos cúmplices improváveis ela, que sempre havia sido invisível. Agora, era a única pessoa no mundo que conhecia o segredo dele. Não por confiança, mas porque o destino a colocou no lugar certo na Horacirta. E isso mudava tudo. Nas primeiras horas, ele tentou manter a distância. Deu ordens como sempre. Sustentou a máscara de autoridade. Mas o olhar dele traía o corpo. Buscava os olhos dela, como se quisesse confirmar que ainda não tinha sido entregue. E ela, por sua vez, sabia. Tinha em mãos uma verdade que poderia destruir um reino inteiro, mas não era vingança que pulsava em seu coração. Era justiça. O encontro com Tiliadário foi até Tília, na noite seguinte. Entrou na ala das lavadeiras vestido como um homem comum,
sem anéis, sem capa. A velha o recebeu com calma, como se já soubesse que aquela visita um dia chegaria. Então é você, disse, olhando a cicatriz no peito dele. O número 17. O príncipe baixou os olhos. Nunca ninguém havia se dirigido a ele assim. Não como Alteza. Não como senhor. Apenas como um registro. O que significa para mim? Perguntou, com voz tensa. Tilha não enfeitou as palavras. Significa que você nasceu escravo e foi roubado para ser príncipe. O silêncio pesou como ferro. E pela primeira vez, Dário não respondeu com arrogância. Apenas fechou os olhos e deixou a verdade entrar. Doendo como ferro em brasa, o risco de ser descoberto, mas segredos nunca dormem em paz dentro de palácios. Um guarda desconfiado jurava ter visto Dário nos arquivos. Uma criada percebeu o rasgo na camisa. Um conselheiro notou o olhar diferente do príncipe nos últimos dias. Rumores começaram a correr pelos corredores como ratos famintos. E a corte, quando fareja fraqueza, se prepara para devorar a rainha-mãe. Ao perceber a mudança no filho, confrontou-o em seus aposentos. O que anda te perturbando, Dário? Não pode fraquejar agora. O trono é seu destino. Mas Dário já não tinha as mesmas certezas. E pela primeira vez, ousou perguntar: e se o trono nunca tivesse sido meu? A rainha gelou. Seu silêncio foi resposta suficiente. A escolha que queimava. Por dentro, a escrava sabia que estava diante de uma encruzilhada. Podia usar o segredo para se vingar, para negociar sua liberdade, até mesmo para destruir o príncipe. Mas dentro dela, a chama era outra. Queria que a verdade viesse à tona. Queria que o reino soubesse que até mesmo um trono podia ser construído sobre a dor de uma mulher sem nome. Ela não queria ouro, nem títulos. Queria memória. Queria justiça para todas as anais apagadas da história. E aos poucos, Dário começou a perceber que talvez esse também fosse seu caminho. O dia da decisão veio então. O Conselho Real. Nobres, generais e ministros reunidos para discutir os próximos impostos. Dário entrou no salão com passos firmes. O ouro das paredes refletia em seu rosto, mas dentro dele havia apenas sombra e decisão. No momento em que todos esperavam, o discurso calculado de sempre, ele fez algo impensável. Abriu a camisa diante de todos. O salão prendeu o ar. A marca estava ali, gravada, em carne e ferro. O sigilo da casa de arrecadação, o número 17. Aqui está a verdade que vocês esconderam de mim menos. Disse, em voz alta, eu não nasci príncipe, nasci escravo. Fui tomado dos braços de uma mulher chamada Anaí. As vozes explodiram em choque. Uns gritavam blasfêmia, outros vergonha. Outros, ainda, tentavam silenciar o escândalo. Mas Dário não recuou. Se este trono precisa da mentira para existir, então que ardam as coroas. Prefiro governar como filho da verdade do que como herdeiro da farsa. A consequência imediata ao conselho caiu em caos. Alguns juraram lealdade mesmo assim, dizendo que o sangue não muda o destino. Outros conspiraram já naquela mesma noite, murmurando sobre deposição, sobre golpe. Sabraguera Cível, o palácio, virou um campo minado. E a escrava sabia que, a partir daquele momento, sua vida corria ainda mais perigo, porque era a única testemunha, a única que podia confirmar ou negar menos a história. Mas quando os guardas vieram perguntar, ela não hesitou e vai. A marca, eu vi o registro. Ele fala a verdade. E com essa frase, ela selou não apenas o destino dele, mas o dela também. A transformação dias depois, rumores corriam pelo reino inteiro. Uns diziam que o príncipe havia enlouquecido. Outros, que era um profeta da verdade. Alguns, que era maldição. Outros, que era sinal de uma nova era. O povo, acostumado a viver sem voz, começou a sussurrar algo inédito. Se o trono pode vir de um escravo, talvez nós também possamos sonhar. E de repente, a verdade que parecia condenação começou a se transformar em poder, não o poder das coroas, mas o poder da esperança. O preço nada disso veio sem custo. O reino nunca mais
seria o mesmo. A corte jamais perdoaria completamente, e Dário sabia que viveria cercado de inimigos até o último dia. A escrava, por sua vez, nunca recebeu títulos, nem coroas, mas ganhou algo muito maior: um nome. Porque, diante do príncipe e dos poucos que ousaram segui-lo, ele perguntou: como devo chamá-la? Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse, pela primeira vez em voz alta: meu nome é Samira. Lição é aqui que eu quero que você respire fundo comigo. Porque essa não é apenas a história de um príncipe e de uma escrava. É a história de como a verdade, mesmo escondida debaixo da pele, sempre encontra um jeito de aparecer. E quando aparece, muda tudo. Muda o poder, muda o destino, muda até mesmo quem acreditava estar condenado a ser invisível para sempre. No fim, não foi o trono que deu sentido àquela história. Foi o encontro improvável entre dois destinos quebrados. E a coragem de encarar a verdade, mesmo quando ela dói mais do que qualquer corrente. Respire fundo comigo agora, Volca Perspu. Essa não foi apenas a história de uma escrava obrigada a dar banho no príncipe mimado, nem apenas a revelação de um segredo escondido embaixo da pele. Foi uma história sobre verdade, e sobre como ela sempre encontra caminho para emergir, mesmo quando tentam sufocá-la. Samira, a escrava sem nome, descobriu que até os poderosos carregam cicatrizes. Descobriu que o trono mais alto pode ser construído sobre a dor mais silenciosa. Mas, acima de tudo, mostrou que a coragem de olhar para o que está escondido pode mudar destinos. E Dário, o príncipe que não sabia amar, descobriu que só há um jeito de ser livre: aceitar quem realmente é. Nem o ouro, nem a coroa, nem o medo da corte poderiam apagar a marca que trazia no peito. E, quando decidiu mostrar ao mundo essa verdade, deixou de ser apenas príncipe e se tornou homem. No fim, não foi o banho que o purificou, foi a verdade. E não foi o silêncio que salvou Samira, foi a coragem de falar. Agora, eu te pergunto, quantas verdades você também guarda debaixo da pele? E quando chegar a sua hora, vai escondê-las, ou vai usá-las para transformar o mundo? À sua volta. Porque lembre-se, toda marca tem uma história, e toda história tem o poder de mudar o destino.